Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Hoje nós estamos iniciando o módulo 6 e nesta primeira videoaula eu gostaria de falar com vocês sobre projetos de fundação. Será uma explanação básica apenas para você ter uma ideia, caso você seja da área de arquitetura, seja estudante ainda também ou de edificações. Para o pessoal de engenharia civil já é um assunto mais rotineiro, né, que já está mais acostumado aí a ver a parte estrutural. Então, caso você já saiba fazer a interpretação de projetos de estrutura, você pode ir direto para a aula 6.3, tá ok? Então, aqui nesse módulo, dentro dos arquivos de trabalho, você vai encontrar na videoaula, para a videoaula 6.9, nós já temos aqui a estrutura da residência de estudo já modelada. Então, durante as videoaulas de 6.3 até 6.9, você pode entrar e comparar a sua modelagem aqui com o modelo final. Também na videoaula 6.3 você vai encontrar o arquivo base no AutoCAD, o arquivo já importado para o SketchUp, caso você não consiga importar no seu desenho, e também o arquivo com as formas de estrutura da residência em PDF, caso você não tenha o AutoCAD instalado para acompanhar o passo a passo das videoaulas. E finalmente, para a videoaula de hoje e também para a videoaula 6.2, o que nós temos? Eu deixei aí para vocês dois projetos de residência, dois projetos residenciais, onde você vai encontrar a fundação e a estrutura, tá? O projeto completo, também a parte de arquitetura e o 3D, tá ok? Então, você vai perceber que um tem um 3D profissional, é mais profissional, mais completo, e a residência 02, você vai ter um 3D mais simples, já é um projeto que foi feito por uma pessoa que não entende tanto assim de 3D, a parte de finalização. Mas o que vai nos interessar é comparar os projetos de fundação e de estrutura, para você ver como varia de profissional para profissional. Bem, então eu gostaria de começar mostrando para vocês dois projetos residenciais, dos quais eu participei em diferentes fases da minha vida profissional. Esse primeiro aqui, eu já era uma arquiteta mais experiente, então eu coordenei, fiz também a compatibilização e alguns dos desenhos. Quando eu falo compatibilização, é trazer a estrutura para o projeto de arquitetura e ver as interferências e conversando com o engenheiro para que modificações fossem sendo feitas. Então, você pode ver aqui, olha, todos os pilares inseridos aqui no projeto de arquitetura e as vigas, tá vendo aqui em projeção? Olha, já são as vigas. Então, esse daqui foi a compatibilização que eu falei para vocês até chegar no resultado que ficasse condizente entre a arquitetura e entre a estrutura. Então, esse projeto aqui tem o subsolo, que é uma garagem, na verdade. Depois aqui no térreo tem a parte social com as salas, a cozinha, mais uma edícula aí com a piscina. E o pavimento superior, onde estão os dormitórios, e aqui no fundo, na edícula, os dormitórios de hóspedes. Como eu falei para vocês, é um 3D, esse projeto tem um 3D mais profissional, que foi feito por um arquiteto de escritório onde eu trabalhava. Então, como eu falei para vocês, olha aqui a garagem, tá ok? Então, chega aqui, tem a garagem, e aqui nós temos outras vistas. Então, para você ver como é mais profissional o 3D, olha, até a imagem de fundo real da residência mesmo, foi colocado aqui no 3D, tá ok? Então, apenas para vocês terem ideia de como é a volumetria aqui dessa residência. O segundo estudo, vamos ver aqui, foi feito, eu coordenei também, foi feito quando eu tinha um escritório junto com uma amiga arquiteta, e foi no final dos anos 90 ou início dos anos 2000, entre 1999 e ano 2000. E o outro foi entre 2008 e 2009. Então, aqui também tem uma residência lá em Santo Antônio do Pinhal, perto de Campos do Jordão, aqui em São Paulo. É uma região serrana, então também tem bastante madeira nessa casa aqui, com lareira, porque é um ambiente mais frio. Mas você pode ver também, olha, tem toda a compatibilização aqui do projeto, já toda a estrutura inserida no projeto. As vigas não estão aqui, tá ok? Olha, tracejado. Nessa época aqui, eu ainda não fazia essa parte de colocar as vigas em projeção. Depois a gente vai melhorando. E aqui, o que nós temos aqui? Nós temos também o sótão, tá? Então, lá na outra residência são 3 pavimentos, contando o subsolo, e nessa daqui também são 3 pavimentos, contando o sótão.
Como eu falei para vocês, foi feito também por um estagiário 3D, então é gritante, né, a diferença entre aquela primeira perspectiva e essa daqui. Mas pode ver que tem muita madeira, olha, o deck aqui de madeira, inclusive aparece no projeto também de estrutura, tá ok? Aqui os fundos e aqui também a frente, mas pode ver que é bem, tem bastante caída aqui no telhado. Vai dar para estudar bacana aí, dá para estudar bem a fundação e a estrutura dessas duas residências. Vamos iniciar então pelo estudo da fundação da residência que tem a garagem no subsolo. Mas antes, eu gostaria de deixar claro que aqui é apenas um estudo básico, tá? Uma leitura mesmo das plantas baixas. Para você aprender a ler o projeto completo, como a distribuição da ferragem, o tipo de concreto, a leitura completa mesmo, interpretação e saber desenhar, precisaria de um curso todo para fazer isso daí. Pode até ser que no futuro eu faça, mas por hora vamos estudar a representação gráfica nas plantas baixas, tá ok? Então vamos lá. Geralmente a fundação varia, né? O modo de apresentação da fundação varia de engenheiro para engenheiro. Por exemplo, nessas duas residências aqui, nós temos esse primeiro engenheiro, ele separou as estacas dos blocos e depois dos pilares junto com os baldrames. Agora, tem engenheiro que representa numa única prancha, como é, por exemplo, o caso aqui da segunda residência. Olha só, ele já põe toda a fundação numa única prancha. Então, aqui você vai encontrar as vigas baldrames, vai encontrar, aqui no caso, são as brocas e mais os pilares. E ainda os blocos, tudo junto, tá ok? E depois colocam uma legenda básica de cada item. Agora, esse outro engenheiro, o que ele fez? Primeiramente, eu acho mais organizado até dessa forma, até na hora de chegar na obra, para o pedreiro poder marcar. Então, tem aqui todos os eixos, que é o normal, né, numa planta de estrutura ou de fundação. E depois, quando tiver deslocado em relação aos eixos, olha, você tem aqui uma cota sempre em relação ao eixo. Aqui também, olha, 2 centímetros afastado, centro aqui. Provavelmente aqui tem um bloco com 2 estacas, então ele fica aqui um pouco afastado. Então, cada ponto desse daqui na cor magenta é uma estaca. E logo abaixo da planta, nós temos aqui um detalhe da armação das estacas. Então, aqui nós temos basicamente um corte e aqui uma planta. Então, olhando aqui de cima, deixa eu dar um resenho aqui. Então, olhando aqui de cima, olha, o diâmetro total aqui da estaca tem 32 centímetros. E a parte da armadura mesmo, que são os ferros, tem 20 centímetros. Então, como que funciona? Tá vendo? Olha, 3 ferros aqui olhando de cima. São esses 3 ferros aqui, que ficam 30 centímetros para dentro do bloco e 1,70 m aqui para dentro da estaca mesmo, né? Que tá perfurada aqui. Então, são 11 metros de profundidade que vão ser feitas aqui pelo bate-estaca e depois a armadura fica mais aqui em cima, a questão desses ferros aqui, tá ok? Aqui apenas aqui, ó, a armação do topo das estacas. Então, no caso, olha, são 3 ferros de 10 milímetros de diâmetro e o comprimento dele 2 metros, por quê? 1,70 m aqui para baixo e 30 centímetros para cima. Esses 30 centímetros aqui são chamados de arranque, ou seja, são 3 ferros que ficam à espera aqui do bloco, para amarrar aqui com a ferragem do bloco. Então, olhando aqui de cima, nós temos também o estribo, olha, que faz a volta aqui amarrando esses 3 ferros. Então, no caso, seriam o estribo, olha, seriam 8 ferros de 5 milímetros, tá? Geralmente é um ferro mais fino, que é para poder fazer a volta, para poder torcer mesmo. Esse C barra aqui quer dizer cada 20. Então, tem um ferro a cada 20 centímetros. E o comprimento total dele é de 75 centímetros. Ou seja, a volta inteira dele aqui, você precisa de um ferro de 75 centímetros de comprimento para fazer essa volta aqui nessa estaca. E por que 8 ferros? Porque vem aqui dentro desse 1,70. Então, contando aqui nesse 1,70, cada 20 centímetros nós teremos 8 ferros, tá ok? Então, para entender melhor aqui um pouquinho, olha, tá vendo? Aqui nós temos a armadura de uma estaca, mas é uma estaca diferente, então tem mais serra. Aqui é uma estaca tipo hélice. A nossa estaca lá é tipo Strauss. Então, aqui no caso, nós temos aqui, olha só o estribo que eu falei para vocês a cada 20. Então, pode ver que é um ferrinho mais fino. E aqui estão os outros ferros fazendo a armadura da estaca. E aqui para cima, olha, tem aqueles 30 centímetros do arranque, ou seja, são os ferros que ficam à espera, não são concretados, ficam à espera para receber, por exemplo, a ferragem do bloco aqui em cima, ou a ferragem do baldrame, para amarrar mesmo, para dar sustentação.
Então, vamos voltar aqui para o nosso desenho, tá ok? Então, e esses 11 metros aqui de profundidade, ele varia, porque vem o pessoal da batistaca e vai furar cada local até atingir o solo firme. Por exemplo, o solo firme pode estar a 11 metros, pode estar a 10 metros, depende do tamanho do terreno. Vai variar de estaca para estaca, mas a média geral, já vista pelo engenheiro após o estudo do solo, seria de 11 metros. Já no caso da segunda residência, o solo era mais firme. Então, o que aconteceu? O engenheiro determinou que fosse feito com brocas e não com estacas. Então, a broca ela é feita de forma manual pelo próprio pedreiro ali no local. Então, a armadura também é diferente. Então, pode ver que esse engenheiro aqui no caso, ele mandou fazer com 4 ferros de 10 milímetros, né, de diâmetro. E o estribo poderia ser tanto quadrado, olha só, tá ok? De 15 por 15, com ferro de 5 centímetros, também variando a cada 20 centímetros, né? A distância aqui, olha, entre o ponto e outro seria de 20 centímetros. Ou poderia também o estribo ser de forma circular aí, a critério do pedreiro, como o pedreiro preferisse. E aqui não tem uma altura definida, aqui tem um arranque, que é um mínimo de 28 centímetros no caso, e aqui a armadura iria até a metade da profundidade. Então, por exemplo, se a broca tivesse 3 metros de profundidade, a armadura viria aqui até 1,50, tá ok? Então, essa é a diferença básica aí entre as fundações das duas casas. Aqui também nós vamos encontrar, olha, um detalhe, como eu falei, varia de engenheiro para engenheiro. Esse engenheiro aqui deu até o detalhe de como seria feita aqui a parte da impermeabilização. Então, aqui no caso, a broca, logo depois aqui em cima, olha, o bloco, aqui o baldrame e logo acima do baldrame aqui, a camada aqui da alvenaria juntamente com a impermeabilização. Aqui o nível do piso interno e aqui do piso externo, ou seja, piso externo aí com 15 centímetros em relação ao nível interno da casa, tá ok? Voltando então ao projeto de fundação da primeira residência, nós vemos claramente que todos os detalhes aqui da primeira prancha, que é a alocação das estacas, bem como as anotações, elas se repetem aqui na alocação dos blocos. Qual que seria a diferença? Além de trazer os blocos, a alocação de cada bloco, essa prancha também traz já uma prévia de onde teremos os pilares. Então, aqui, por exemplo, olha, nós temos os blocos aqui. Esse daqui é um bloco centrado com uma estaca. Pode ver também que aqui ele se distancia, ele não está no encontro dos eixos, mas ele está a 5 centímetros de um eixo da horizontal e 5 centímetros do eixo da vertical. E aqui, já esse outro bloco aqui, olha, onde nós temos o pilar 2, ele está exatamente no encontro aqui entre os dois eixos. Então, esse bloco aqui, ele tem 70 por 70 e a altura dele, olhando em corte, tem 50 de altura. E aqui os pilares, eles aparecem numerados, olha, da esquerda para a direita, no sentido da leitura. Então, P1, P2, P3, P4, depois continua. Nessa linha aqui, P5, P6, sempre na horizontal e no sentido da nossa leitura, tá ok? Aqui, por exemplo, nós temos já um bloco centrado com 2 estacas. Então, aqui ele tem 1,66 aqui no comprimento, por 66 na largura, e essa terceira dimensão representa a altura desse bloco. Vamos agora para a fundação da segunda residência. Então, como nós já vimos anteriormente, ele traz em uma única prancha a indicação dos baldrames, dos blocos, das brocas e também dos pilares. Então, podemos perceber aqui, olha só, aqui nós temos apenas uma broca, mas nós temos o baldrame 1 aqui, de 20 por 30 de altura. Aqui nós já temos, sempre que tem aqui um bloco, vem junto aqui já a indicação do pilar. Aqui no caso, olha, o P2, que tem 20 por 20. Então, pode ver, olha, tá aqui o pilar, já pré-indicado, e ele será repetido na prancha de estrutura. E para você saber aqui certinho o que representa cada item, esse engenheiro colocou uma legenda aqui embaixo, olha, tá ok? Então, aqui no caso, olha, bloco centrado para uma broca, bloco centrado para 2 brocas, broca com arranque, é quando vem algo em cima dela, né, para fazer a amarração com o bloco, com o pilar, por exemplo. Aqui a broca sem arranque e VB para viga baldrame.
E para finalizar aqui nosso breve estudo sobre fundações, vamos falar de um item que pode aparecer também nos projetos. Se trata de cortes, tá? Cortes básicos da fundação e da estrutura. Aqui, por exemplo, nessa prancha aqui de locação dos blocos, nós vemos aqui o corte esquemático com toda a estrutura e fundação. Então, aqui nós vemos que as vigas aqui do térreo, elas coincidem com as vigas de cobertura aqui, olha, da laje da garagem, porque a garagem está no subsolo, está enterrada. Então, são os níveis diferentes. Aqui estão as estacas, aqui estão os blocos da garagem. E aqui também, olha, nós temos aqui as estacas, depois os blocos da garagem, e aqui em cima nós temos as vigas. Então, podemos até pegar aqui nas formas do térreo, geralmente as formas, elas se representam também já com os pilares, toda essa parte. Pode ver que aqui, olha, nós não temos laje aqui no térreo, pode ver que está tudo indicando como vazio. Por quê? Porque tem essa altura aqui, olha, em relação aqui aos blocos. Então, na verdade, é vazio, terá apenas aí um concreto magro diretamente sobre a terra, e poderíamos dizer que aqui são as vigas baldrames, porque está na terra realmente. Então, pode ver que, inclusive, aqui nas formas do térreo, nós encontramos as brocas agora. Por que que tá misturando as brocas com as estacas? Então, pode ver que aqui nós temos, ó, broca 1, broca 2, broca 3... Por quê? Se nós analisarmos aqui a planta, olha, exatamente aqui no térreo, olha, são umas brocas aqui para esse home, tá? Que na verdade é uma parte onde terá quase um cinema, né? Dentro dessa casa aqui, que é de alto padrão. Então, na verdade, como aqui tem todo um caixilho grande, você tem que ter um baldrame aqui também, para segurar a base, e depois as brocas aqui, para fazer a amarração desse próprio baldrame. Então, pode ver que tá aqui, olha. Tá vendo? Ó, broca aqui. Aqui também nós temos outras brocas, então isso quer dizer que essas brocas poderão ser feitas manualmente no local. Então aqui tá misturado também, olha, aparecem também já o desenho dos pilares, já com a legenda. Nós vamos ver melhor essa legenda aqui de pilares na próxima videoaula sobre estruturas. Agora, o que eu gostaria de falar aqui dessa planta são esses cortes aqui esquemáticos. E para entendermos o corte da estrutura, nós temos que entender o projeto arquitetônico. Se nós olharmos aqui, olha, bem à frente da residência, aquele corte, um dos cortes vai passar dentro da sala de jantar, vai pegar um trecho aqui do hall de entrada, tá? Que é embaixo dessa laje, e vai pegar mais um trecho interno. Olhando em planta, como ficaria? Olha só, a planta está aqui. Então, nós temos aqui a sala aqui de estar a 101,50, tá ok? No nível 101,50. Depois, esse nível aqui, que é o hall de entrada, a 101,40. E, novamente, o hall interno a 101,50. Então, vamos ver o corte que está passando bem aqui nesse trecho. Para você entender melhor, vamos ver aqui o corte. Olha só, nós temos aqui o nível interno a 1,50. A estrutura, aqui em cima é o nível acabado, tá? Já com piso acabado, 101,50. E o nível da laje, olha, da estrutura, tem 101,45, ou seja, 5 centímetros de diferença. E aqui é a parte de fora, ok? Aqui o corte está em outro sentido. O corte da estrutura vai passar bem aqui. E esse daqui é um corte longitudinal, que tá passando aqui, olha, esse corte aqui, ó, o corte AA. Tá passando no sentido longitudinal, e o corte da estrutura está passando no sentido transversal. Então, vamos voltar aqui para o corte para você entender melhor. Tá vendo aqui? Olha, eu quero analisar esse corte aqui, olha, é o corte Q. Então, como eu falei para vocês, olha, ele tá pegando um trecho aqui do hall de entrada interna. Então, pode ver que o nível, ó, é 101,45. Então, aqui é uma laje nervurada, tá ok? Então, 101,45 por quê? Porque no corte nós já vimos que acabado tem 101,50 e o nível da estrutura está a 101,45, é o nível osso que nós chamamos, nível osso e nível acabado. Então, está aqui, olha. Então, pode ver que eles deixam aqui deitado como se fosse um corte técnico, né? No desenho técnico nós temos as plantas e depois temos os cortes aqui nos 4 lados. Então, aqui no caso, olha, é um corte nesse sentido aqui, outro nesse e mais 3 cortes aqui esquemáticos para representar aqui a estrutura. Então, muitas vezes esse corte aqui você vai encontrá-lo no meio,
no meio do desenho mesmo, e não assim fora, de forma organizada. Então, apenas para você entender que quando aparecer esses itens, é para você entender que é um corte, tá ok? Daí, se ele estiver no meio da planta, não vai ter essa indicação aqui. Ele vai estar simplesmente aqui no meio mesmo. Então, pessoal, eu peço que vocês olhem, quem tiver mais interesse em se aprofundar, pegue os arquivos que eu enviei para vocês, estudem, tá? Vejam bem, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem postar no fórum, no fórum online aí, que eu responderei para vocês com o maior prazer. O que eu souber, o que eu não souber, eu posso perguntar para o engenheiro que trabalhava comigo na época em que eu desenvolvi aqui junto com ele esses projetos, tá ok? Então, até a próxima videoaula.